Estamos de volta com Opinião Pernambuco, especial Eleições 2018. Hoje conversamos com Júlio Lócio, candidato ao governo pela Rede Sustentabilidade. Lembramos que o canal está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários para o número 81 98830 7098. É fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. Candidato Júlio Lócio, muitas pessoas estão perdendo o emprego por conta da crise e abandonando os planos de saúde. Tem outras pessoas que, mesmo com os seus salários, estão sentindo um achatamento e também estão fazendo isso. Quando você sai do plano de saúde, você cria a expectativa de que o Estado, de que o poder público, ele possa atender bem, né, na questão da saúde. Você não seja jogado numa fila do tamanho do mundo. O que o senhor, como médico, pode fazer para melhorar a qualidade da saúde aqui em Pernambuco? Agora, como médico, eu posso operar como eu já opero. Agora, como governador, né, que é o que eu estou me propondo aqui, nós vamos fazer algumas mudanças estruturais, sobretudo no modelo. O Brasil, e Pernambuco, de uma forma especial, ele passou a se guiar por um modelo hospitalocêntrico, focando muitas ações e os recursos em hospitais. Construiu-se novos hospitais, foi uma coisa boa. Hoje aqui na região metropolitana, nós temos 16 hospitais já, temos 17 hospitais espalhados pelo interior, hospitais regionais do estado, e temos 15 UPAs estaduais, sendo 10 delas UPA-E. Então, construir hospital não precisa mais, precisa fazê-los funcionar bem. Agora, aí já foi mérito do governo anterior? Isso foi o Eduardo, à época, que construiu alguns hospitais. Agora, construir hospitais é uma missão mais fácil. A construção de um hospital, por exemplo, que custa 40 milhões de reais, ela vai custar, por ano de custeio de gasto, 40 milhões de reais. Então, o dinheiro que se gasta para construir um hospital como o Dom Helder ou como o Miguel Arraes, o dinheiro que se gasta nele, em um ano, você consome ele todo de custeio, de pagamento de salários e de insumos. Então, veja, nós temos algumas coisas que são muito graves na saúde de Pernambuco. A primeira, que está havendo uma concentração dos recursos na mão de uma única OS. E essa OS é dirigida por alguém que está sentado ao lado do governador. E é ruim isso porque é moralmente ruim e também tende a puxar a questão para o modelo hospitalocêntrico. Então, uma ação básica que nós vamos fazer... Essa gestão se estende por todos os hospitais? A grande maioria. A concentração grande nisso, tá? O que é ruim, né? Porque concentrar é sempre ruim, sobretudo quando está muito perto do poder. A segunda ação e a coisa importante que nós vamos fazer, nós já temos hoje agentes comunitários de saúde e de endemias espalhados por todo o estado. Então, nós vamos criar um convênio, né, para adesão dos municípios e vamos remunerar em um salário mínimo. O agente de saúde ganha em média, em Petrolina eles ganham 2 salários mínimos, nós conseguimos chegar a isso, mas em média dos municípios eles ganham um salário mínimo. Nós vamos oferecer um salário mínimo extra para ele cumprir algumas metas. Quais são as metas? Primeira meta é que na área dele, ele garanta que as mulheres façam pré-natal. Nós temos muitas grávidas que não fazem pré-natal. Isso aumenta a mortalidade, aumenta os riscos no parto. A segunda meta é que eles vão garantir que as mulheres em idade reprodutiva façam a mamografia. Em algumas unidades de mamógrafo, sobra mamografia. Incrível isso. Sobra mamografia. E fazer o exame preventivo, que é um exame barato, um exame colposcopia. Vão garantir que os hipertensos e os diabéticos sejam acompanhados. 5 metas. Olha, o Ministério da Saúde tem 150 metas. Isso é uma loucura. Nós queremos 5 metas. Eles vão perseguir essas 5 metas, para que a gente possa ter um atendimento preventivo na base, em parceria com os agentes comunitários de saúde. Na questão hospitalar, nós temos alguns dados que são muito graves. Para você ter uma ideia, hoje em Pernambuco, com hipertensão, complicações de hipertensão, de diabetes e de câncer, nós estamos gastando por ano cerca de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. Só com acidente de motos. Só com acidente de motos. Nós estamos gastando 600 milhões de reais só dentro do hospital. Se a gente pensar no atendimento pré-hospitalar, que é SAMU e resgate, e no atendimento pós-hospitalar, que é a fisioterapia, que é acompanhamento, e eu não estou falando de quem fica... Eu não estou falando de... Só deixa eu concluir, por favor. Eu não estou falando de quem fica inviabilizado e vai para a Previdência, não. É gasto direto. 1 bilhão de reais foi gasto em 2017.
Então, veja, nós temos que prevenir esses acidentes. Certo. Eu tenho ouvido algumas entrevistas que o senhor tem dado à imprensa, tenho visto também, né, nos jornais, um foco muito grande nessa questão dos acidentes de moto. Tá? Mas, ao mesmo tempo que o senhor fala em acidentes de moto, o senhor coloca também que quer incentivar o trabalho, a atividade do motoboy e do mototáxi. Não, eu não quero incentivar, eu quero regulamentar. Porque, veja, a prefeitura... Mas a regulamentação não seria uma forma de incentivar? Não, a regulamentação também é uma forma de controlar. Veja, a Prefeitura de Recife não regulamentou, faz de conta que não existe. Não adianta... O homem não pode ter 3 filhos e fazer de conta que ele não existe. O que seria essa regulamentação, na sua visão? Primeira coisa, cadastrar. Fazer uma lei definindo o número que vão ter. Porque quando você tem um número definido, quem controla são os próprios mototáxis. Em Petrolina, por exemplo, quase não existe mototáxi clandestino. Sabe por quê? Quem controla não é a polícia. Quem controla são os próprios mototáxis. Então, quem não regulamenta... Lá o acidente é menos do que nas outras cidades? Não, em termos de acidente de moto, porque, veja, os acidentes de moto não estão relacionados com os mototáxis. Eu fiz uma pesquisa com isso. Nem estão relacionados com o motoboy. Porque a culpa não é da moto. Você sabe qual é o horário que acontece a maior parte dos acidentes de moto? 43% dos acidentes acontecem no final de semana. Numa relação muito direta com álcool e droga. Numa relação muito direta com a falta de habilitação de muitos que estão dirigindo as motos. Então, quem não regulamenta não consegue controlar. Nós vamos implementar o controle das velocidades da moto nas áreas urbanas. Nas áreas urbanas, e eu não vou mexer em legislação, não. Diferente da velocidade do automóvel? Não, porque não sou eu que vou definir isso. Quem define isso é o Denatran. Já está definido, veja. Quem define isso é o Denatran, não é lei estadual, é lei federal. Já está definido que na maioria das vias urbanas a velocidade máxima da moto é 60 km por hora. E nós já temos tecnologia para termos um tacógrafo nas motos. Isso é barato. Agora veja, por que eu tenho falado tanto nisso? Porque hoje nós estamos estrangulando a saúde do Estado com um gasto em acidente de moto maior do que nas patologias que não são preveníveis, como câncer, como hipertensão, como diabetes, que as pessoas vão ter. Então, resumindo, o senhor é contra esse modelo hospitalocêntrico que o senhor fala? Esse é neologismo ou existe a palavra mesmo? Não existe. Isso, na verdade, esse é um modelo que vem desde as Santas Casas, né? De criar hospitais, né? Porque, às vezes, é bom para quem gesta o hospital, porque é um lugar onde se consome muitos recursos, né? E se tem muito fornecedor que tem interesse nisso, e tem muita gente que tem interesse nesse entorno. Então, é um modelo que olha só para a doença, não olha para a saúde. Certo. Então, assim, resumindo, o senhor pretende investir mais na medicina preventiva. Nós temos que sair desse modelo. Agora, certo. Nós só vamos sair... Vamos passar para outro tópico? Por exemplo, onde é que nós vamos arranjar o dinheiro para dar aos agentes comunitários de saúde? Em 5% de redução dos acidentes de motos. Muito bem. Vamos para um outro ponto que tem a ver com saúde também, que é a questão do saneamento. Né? E o problema de saneamento, ele me parece que se agrava pelo fato de que muitos gestores entendem que investir em saneamento é uma obra que fica lá encoberta e que nem todo mundo vê e que não dá voto. Né? O senhor pensa assim também ou o senhor pensa em realmente melhorar a condição e de que forma? Trazendo verba de onde? Né? Veja, quando fui prefeito, eu não tinha apoio do governo do Estado. Eu era oposição ao PSB, eu volto a dizer, eu sou um dos poucos que estamos aqui na disputa que sempre fui oposição ao PSB. Eu não tinha apoio formal no início do governo federal, porque os políticos de Pernambuco me bloqueavam em Brasília. Eu criei uma usina de projetos, e nós vamos criar usinas de projetos em todas as regiões de Pernambuco, porque tem muita prefeitura que não tem capacidade financeira de fazer projetos. E aí não consegue o dinheiro. Brasília tem muito dinheiro, e eu sou um testemunho disso. Porque eu fui para Brasília e consegui muitos recursos para a minha cidade, mas com projetos. Então, nós vamos fazer projeto. Vamos reformular a Compesa. Olha, hoje eu fiz uma denúncia da Compesa. Eu recebi uma denúncia no meu e-mail de que a Compesa tem um conselho de administração e tem um conselho fiscal. E que pessoas que ocupam esse conselho são diretamente ligadas a familiares de pessoas ligadas ao Palácio. Veja, eu já fui muito vítima de fake news. Então, eu não revelei os nomes, evidentemente, e preferi pedir à Compesa, pedir isso hoje, os nomes
dos membros do Conselho de Administração e de Fiscal. Se for verdade o que eu recebi, é um crime, porque tem pessoas lá que não sabem nada de saneamento, não tem nenhuma formação em saneamento e estão lá só para completar salário ou para ganhar um salário porque é amigo do rei. Então, primeira coisa é reformular a Compesa, né? Buscando rever essa PPP que foi feita em Pernambuco com a Aldebrecht. E isso já me deixa nervoso, porque, veja, a Aldebrecht praticou corrupção no Brasil inteiro. Pode ser, eu não estou dizendo que não é. Pode ser que em Pernambuco a Aldebrecht tenha dito, não, aqui só tem gente político sério, aqui nós não vamos fazer corrupção. Nós vamos comprar o mundo todinho, mas em Pernambuco vai ser tudo sério. Pode ser. Eu não estou dizendo porque eu não tenho provas, mas cheira mal essa PPP como empresa que produziu o maior escândalo de corrupção do Brasil. Certo, vamos para outro tópico. A gente tem 1 hora, mas parece que o tempo vai ficar bem curtinho, né? Eu fico triste com isso, porque eu tenho muito pouco tempo. Mas é 1 hora, né? Deu tempinho mais, vamos. É uma hora. Vamos entrar no outro ponto, depois se sobra tempo lá, possivelmente as pessoas também vão formular perguntas e a gente complementa algumas dessas questões. Mas vamos chegar na questão da segurança. O senhor também tem falado que vai construir o Presídio Trabalho. Presídio Trabalho. Como seria isso? É colocar o preso para trabalhar, para produzir para quem? Com remuneração, sem remuneração? Como seria o funcionamento desse modelo? Eu tive experiência como prefeito, eu fiz o convênio com o presídio e nós utilizávamos os presos. Primeiro a gente dava algum grau de qualificação, qualificações rápidas com o Sistema S, por exemplo, de pedreiro, de marceneiro, voltado para poda de árvores, voltado para ajudante de obra. E nós utilizamos em 2 grandes atividades em Petrolina. A primeira era na limpeza da rua e na poda das árvores. E a segunda, na construção de equipamentos públicos de esportes, como praças, o Clube do Bairro, que foi um equipamento que nós fizemos muito em Petrolina. O que é o Clube de Bairro? Era uma praça, mas que tinha uma atividade para a criança, tinha uma atividade para o jovem e tinha uma atividade de convivência para os adultos. Por isso que tinha esse nome Clube do Bairro, porque só tem clube para rico. Lá tem os clubes do bairro que servem às pessoas mais carentes. Agora veja, como governador, que a responsabilidade dos presídios é do governo, nós queremos criar a figura do presídio de trabalho. Porque o presídio no Brasil virou uma fábrica de criminosos. Outro dia, o secretário de Defesa Civil do Estado de Pernambuco disse em público que dava o telefone dele para os presos. Ele esqueceu que o preso não pode ter celular. Então, nós queremos poder criar o presídio voltado para atividades agrícolas na região do São Francisco, onde já existe essa atividade. Ontem, por acaso, eu encontrei com um senhor que é o gestor da fazenda Labronier, que é uma empresa francesa que instalou em Petrolina. E eles estão fazendo um trabalho com os presos. E eu não quero... remuneração, o senhor pensa nisso com remuneração? Remuneração, mas eles vão ter que pagar, nós vamos ter que influenciar os deputados nossos para que parte dessa remuneração pague a conta dele, né? Isso não existe ainda no Brasil, não é lei, gente, mas eu quero poder influenciar os nossos deputados aqui. O trabalho do preso paga também um pouco a conta dele. Porque, veja... A ideia que a gente tem, muitas vezes, do preso trabalhando é a ideia bem arcaica do preso acorrentado, um trabalho forçado. Não pode, e sem motivação. Isso é escravidão, né? Veja, não é esse modelo. Veja, trabalho forçado é igual a escravidão. Nós vamos propor, e eu sei que eles querem, a maioria quer. Porque, veja, essas pessoas estão lá o dia todo sem fazer nada. Você precisava ver a felicidade deles quando eles saíram para trabalhar. Porque isso também dá a eles a possibilidade de ter uma profissão. Então, a criação, por exemplo, do presídio da confecção, que nós queremos fazer no Agreste, pegando a vocação do Agreste, é para que o indivíduo que passe lá 5, 6, 7 anos na cadeia, quando ele sair da cadeia, ele, ao invés de querer comprar um revólver, ele queira comprar uma máquina de costura. Porque o homem no Agreste hoje, com uma máquina de costura, ele ganha entre 3 e 4 mil reais por mês. O polo de confecções mudou a realidade daquelas pessoas em Santa Cruz, em Toritama, em Vertentes, em Surubim e em Caruaru. Aqui, na região da Mata e na região metropolitana, nós queremos fazer um presídio voltado para a indústria, sobretudo com foco em produção de carteiras escolares, mobiliário escolar, que o próprio Estado vai comprar, que os municípios vão poder comprar, e qualificar também as pessoas em cursos rápidos de eletricista, de marceneiro, de mecânico, de corte e costura, certo, de cabeleireiro, era isso que eu queria saber. Se a educação ela deve chegar também ao presídio, né? E quando a gente fala em educação chegar ao presídio, né, em qualificar esses presos para um mercado de trabalho, eu amplio para
o nada cidadão disso, de uma forma geral? Olha, né? nada disso... O que é a sua proposta para a educação em Pernambuco? Nada disso que a gente está falando de preço trabalhar anda sem a educação. A educação acadêmica, ou seja, que o preso possa aprender, ler, escrever as operações, né, criar cidadania e a qualificação técnica, que nós vamos fazer em parceria com o Sistema S. Indo para a questão da educação em Pernambuco, né, nós temos um dado que é preocupante, muito preocupante no estado de Pernambuco. Primeira coisa é que nós não temos educação infantil no Brasil, não temos educação infantil em Pernambuco e temos um pouco em Petrolina. Quando fui prefeito, nós abrimos 10 mil vagas de creche. É o maior programa de creche, de expansão de creche do Brasil. Porque eu botei na cabeça e eu passei a estudar isso. A época mais importante da vida da gente, Valdir, é entre os 0 e os 6 anos. Então, vocês que são pais, eu podia ter sido pai melhor, porque se eu tivesse aprendido isso antes. Eu vim aprender isso, meus filhos já estavam grandinhos. Entre 0 e 6 anos é quando se formam as conexões cerebrais do indivíduo. Então, essa é a época que a gente deve cuidar melhor das crianças. E o Brasil investe mais na educação superior, no ensino médio, esquece de ter as creches. O senhor complementa essa resposta no próximo bloco, candidato? A gente faz um intervalo e na volta o senhor... Tá bom, vamos falar do Nova Cimento Pernambucano. Certo? Então, a gente volta daqui a pouquinho conversando com o candidato Júlio Lócio, da Rede Sustentabilidade.